seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do YouTube do Soma Concursos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal para receber conteúdos importantíssimos em relação ao seu concurso, em especial nas carreiras ambientais. Meu nome é Vivian Neves, sou professora de Direito aqui do Soma Concursos e hoje nós falaremos sobre a nova CAP. Resolveremos questões, eu vou deixar o slide aqui na tela, resolveremos questões nessa reta final da nova CAP. E hoje, então, resolveremos questões em relação a dois assuntos: conhecimento do Distrito Federal e política para mulheres, certo? Deixei meu Instagram aqui na tela para vocês, @vivian.neves, a advogada. Se vocês se sentirem à vontade, me seguem lá que a gente já troca uma ideia por lá também e fico à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, ok? Se ainda não acessaram o site do Soma Concurso, www.somaconcursos.com.br. Lá você vai encontrar inúmeros cursos para carreiras ambientais, também temos mentoria e uma assinatura ilimitada, ok? Vamos iniciar então nossos estudos hoje? Vamos lá, pessoal. Então, nova CAP, a banca é a Quadrix. Já iniciaremos com uma questão da Quadrix. Eu separei para vocês o máximo de questões que eu consegui e o máximo de questões de assuntos que irão cair na prova de vocês e que vem com recorrência aí, caindo em outros concursos, certo? Então, vamos lá. Então, marca texto aqui. Primeiro, então, Quadrix 2022, super atual. Julgue o item referente a diversos aspectos da realidade do Distrito Federal. As terras públicas rurais e urbanas do Distrito Federal que não sejam de propriedade da União são administradas. As terras públicas e rurais, aqui ó, vamos só sublinhar, terras públicas, rurais e urbanas do Distrito Federal, que não sejam de propriedade da União, são administradas de acordo com as políticas governamentais pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, a nova CAP. E aqui nós já iniciamos, né, a primeira questão, eu já trouxe para vocês justamente, né, em relação ao concurso de vocês, e eu já trouxe para a gente identificar aqui que a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, que é a nova CAP, como o próprio nome já sugere, ela é uma empresa pública que teve atuação decisiva na construção de Brasília, porém, ela atua na infraestrutura urbana do Distrito Federal. Ela não atua em relação às terras públicas rurais e urbanas no Distrito Federal, certo, pessoal? Quem atua na gestão, que é uma empresa responsável, então, pela gestão das terras públicas do Distrito Federal, é a Terra CAP. Terra CAP. Se vocês ligarem isso, então, terras públicas, rurais e urbanas, Terra CAP, certo? Nova CAP é em relação à infraestrutura do Distrito Federal, do Distrito Federal, certo? Então, claro, a Terra CAP já fez parte no passado da nova CAP, mas atualmente ela é uma empresa pública, né, que foi desmembrada e ela tem atuação aí no mercado imobiliário. Então, portanto, quem administra, quem tem essa gestão das terras públicas rurais e urbanas no Distrito Federal é a Terra CAP. Não vamos esquecer disso, ok? Então, sim, essa resposta está errada, tá? Errada. Não temos, então, não é a companhia, a nova CAP, no caso, que, então, tem essa gestão aí das terras públicas rurais e urbanas no Distrito Federal. Então, não esquecer. Terras públicas rurais e urbanas, Terra CAP. Ok? Bem fácil de identificar, né? Vamos lá, então, para a próxima. Relativamente às mais diversificadas características que envolvem o Distrito Federal, julgue o item. A ideia de transferência da capital do Brasil para a área litorânea do interior do país é relativamente recente, só vindo à tona a partir dos anos de 1930 e 1940, na era Vargas. Aqui, pessoal, também, né, essa questão está errada, portanto, né, os primeiros estudos sobre a transferência da capital remonta lá ao século XIX, né? Já no artigo 3º da Constituição de 1891 já havia essa previsão de transferência, tá, da capital
para o Planalto Central. Só que, claro, né, essa transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília ocorreu em 1960. Né? Mas a ideia, aqui está nos perguntando sobre a ideia, né? Essa ideia de transferência. A ideia de transferência veio muito antes de 1930 e 1940, tá? Então, temos que cuidar que eles vão te pedir em relação a quando que houve a transferência, quando que foi a ideia, então sempre cuidar, tá? A transferência, sim, ocorreu em 1960, porém a ideia veio muito antes, ok? Então, a nossa questão aqui também está errada, certo? Vamos passar, vamos conseguir, né, tentar resolver o máximo de questões que a gente conseguir hoje. Vamos lá, então, novamente, Quadrix, né? A ideia da transferência da capital brasileira para o interior do país é antiga, presente sobretudo no contexto da independência, 1822. Apesar de inscrita em constituições republicanas, ela apenas se concretizou no governo de Juscelino Kubitschek, 1956 e 1961. No que diz respeito à construção de Brasília e à sua influência para a ocupação de vastas extensões do território até então pouco explorado, julgue o item. Sob a liderança carismática de Juscelino Kubitschek, a construção de Brasília recebeu integral apoio da sociedade, desconhecendo a rigor manifestações oposicionistas quanto à transferência da capital para o Planalto Central. Aqui, também, nós temos outra alternativa que está errada, tá? O governo de Juscelino Kubitschek, ele é conhecido pelo todo aquele esforço, né, da modernização, enfim, modernizador, que tinha inclusive o slogan, né, 50 anos em 5, só que ele sofreu inúmeras, desde a ideia, né, dessa ideia que veio quando foi divulgada essa ideia da inauguração, de fato, e essa transferência, sofreu inúmeras críticas, né, críticas pesadíssimas, inclusive em relação à oposição, né, inclusive por setores da sociedade. Então, sim, tá? Houve acusações de corrupção, eles ficaram perguntando, né? Se perguntando, enfim, questionando em relação à viabilidade disso, da necessidade dessa obra. Então, sim, tá? Essa ação que houve, então, no governo de Juscelino Kubitschek foi duramente criticada. Inclusive após, né? Então, foi antes, durante e depois, tá? Então, sim, essa questão está errada novamente, porque, sim, ele não recebeu apoio, né? Ele recebeu somente críticas em relação a toda essa transferência e essa transferência da capital, né, para o Planalto Central, certo? Então, vamos lá. Mais uma questãozinha para nós resolver. Agora, em relação aos aspectos históricos, étnicos, políticos, sociais e culturais do Distrito Federal, julgue o item. Embora etnias indígenas já ocupassem a área que atualmente é o Distrito Federal antes mesmo da chegada dos bandeirantes ao Brasil Central, não há, segundo o IBGE, população indígena no Distrito Federal. Pessoal, aqui, né, a gente tem que ter em mente que em todas as unidades da federação existem, né, a população indígena. Né, inclusive aqui no Rio Grande do Sul há, né, uma parte da população indígena, em diferentes proporções, obviamente, tá? Porém, claro que no Distrito Federal, ainda que haja população indígena, ela é bem pequena. Né? Inclusive, de 2010 para cá, houve uma diminuição na população indígena. Em 2010, nós tínhamos cerca de 6 mil habitantes, né? 6 mil pessoas indígenas ali. Agora, nós temos em 2022, quando foi, né, a última pesquisa, tinha em torno de 5.500 indígenas habitando ali o Distrito Federal, tá? Mas, ainda que seja pequena, sim, existe essa população indígena no Distrito Federal. Então, por isso, está errada também essa questão, tá? Embora já ocupassem, né, antes mesmo da chegada, ele coloca aqui, né, que já ocuparam, mas agora já não existe mais, né? Mas sim, tá? Há ainda assim uma população, ainda que pequena, uma população indígena no Distrito Federal, ok? Vamos lá para mais uma, então? Aqui nós vamos falar um pouco do folclore, né? Um pouco, novamente, em relação aos aspectos históricos, étnicos, políticos, sociais e culturais do Distrito Federal, julgue o item. O Bumba Meu Boi do Seu Teodoro, com sede em Planaltina, é considerado
patrimônio material e imaterial do Distrito Federal por sua relevância como legítima referência da cultura local. E aqui, pessoal, nós temos que ter bastante cuidado. Porque o que acontece? Nessa questão aqui, ele colocou que o Bumba Meu Boi do Seu Teodoro, ele tem sede em Planaltina, tá? E também colocou que é considerado um patrimônio material e imaterial do Distrito Federal. O que nós temos que ter em mente aqui? Primeiro, que essa tradicional festa aí do folclore brasileiro, né, que possui essa representatividade, enfim, essa representação no Distrito Federal, é um patrimônio imaterial. Ele não é um patrimônio material e imaterial, ele é apenas um patrimônio imaterial, tá? E a sede, né, onde está sediado isso é em Sobradinho e não Planaltina. Então, por isso que eu digo, tem que cuidar aqui que eles confundem vocês. Colocam a sede errada, colocam que é um patrimônio material e imaterial, quando na verdade é só patrimônio imaterial e ele está sediado em Sobradinho e não em Planaltina, certo? Então essa questão também está errada. Olha como eles confundem, né? Poucas palavrinhas aqui que mudam todo o contexto aí, que levam ao erro, certo? Vamos lá então para a próxima questão. E aqui eu trouxe uma da Sebrasp, tá? Que tem um viés muito parecido do que vem sendo cobrado pela Quadrix, né, de certo e errado também, e eu achei bem interessante essa questão, então eu trouxe também, porque é uma forma, é muito parecida com o que a Quadrix também cobra. Então trouxe para vocês também, ainda que seja da Sebrasp, tá? E aqui nós vamos falar sobre a composição histórica e social do Distrito Federal. Então, assim, a composição histórica e social do Distrito Federal caracteriza por um número expressivo de imigrantes e etnicamente a população que mora nos limites da capital é majoritariamente branca, segundo dados oficiais. Aqui, pessoal, nós temos que ter bastante cuidado, tá? A maior parte da população do Distrito Federal é parda e não branca, tá? A gente tinha um estudo em 2010 que a população parda no Distrito Federal era em torno de 48%, tá? Claro, houve um crescimento em 2022 da última pesquisa, né? Em 2010 foi 48,24% e houve um crescimento em 2024 de 48,66%. Houve um crescimento nessa população, tá? Nessa parte da população em relação a população parda. Houve um crescimento e ainda é a maior no Distrito Federal, tá? A branca, inclusive, ela caiu. Em 2010, ela era cerca de 42,19% e ela caiu para 39,98% em 2022. Então, majoritariamente no Distrito Federal, a população é parda e não branca, tá? Então, muito cuidado com isso. Aqui também está errada. A população majoritariamente ela é parda, ela não é branca no Distrito Federal, certo? Mais uma questãozinha aqui, aí um pouco maior, né? Agora sim da Quadrix, mas um pouco maior aqui o enunciado, tá? Claro, muitas questões, se vocês forem analisar ali, vocês forem ler o enunciado, vocês vão ver que não tem muita coisa a ver em relação ao que eles pedem, tá? Mas eles colocam. Então, eu diria para vocês lerem, nem que sejam passarem os olhos assim em relação ao enunciado, porque eu acho super importante, tá? Tem pessoas que dizem, não precisa ler, o enunciado vai direto na questão. Acho importante que leia, pelo menos, para saber do que se trata, ok? Então, vamos lá. Quadrix, então, 2018. Políticas públicas voltadas para a interiorização do desenvolvimento nacional começaram a adquirir consistência na era Vargas, 1930 e 1945, quando foi anunciado o projeto Marcha para o Oeste. Na segunda metade dos anos 1950, com o governo de Juscelino Kubitschek, concretizou-se a transferência da capital para o Planalto Central, com a construção e inauguração de Brasília. Em certa medida, esse propósito de interiorização foi retomado por governos militares pós-1964. Tendo essas informações como referência inicial e considerando, em particular, o papel conferido à Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal em torno, nossa RID, julgue o item. Por determinação legal, são considerados como de interesse da RID os serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos municípios que dela fazem parte, com destaque para aqueles vinculados às áreas de infraestrutura e geração de postos de trabalho. Tá? Aqui, pessoal, sim,
tá? Aqui ela descreve exatamente o artigo 3º, tá? Da Lei Complementar 94 de 98, que eu trouxe para vocês. Inclusive, ela destaca aqui: consideram-se de interesse da RID os serviços públicos comuns ao Distrito Federal e aos municípios que integram, especialmente aqueles relacionados às áreas de infraestrutura e geração de emprego. Então, aqui, ela traz especificamente o artigo 3º da Lei Complementar. Então, sim, em inúmeras questões eles trazem, né, essa banca traz, inclusive, o artigo, né, a cópia fiel do artigo. Então, aqui, sim, essa questão, então, portanto, ela está correta, né, porque ela é exatamente, então, o artigo 3º da Lei Complementar 94 de 98, que autorizou aí o Poder Executivo a criar a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal em torno que é a nossa RID, ok? Então, sim, essa questão está correta. Vamos lá. Quadrix, novamente, né? Vamos falar agora um pouco novamente da RID, tá? Para ver o que nos traz também. Vamos lá. Historicamente, o Brasil foi povoado desde o início da colonização, a partir da região litorânea. A rigor, foi a partir de meados do século XX que políticas públicas foram lançadas com o objetivo de ocupar extensas áreas do território nacional com população rarefeita, como seria o caso do Centro-Oeste. É nessa perspectiva que se entende, por exemplo, a decisão de se transferir a capital da República para o Planalto Central do país. A criação da Região Integrada do Desenvolvimento, a RID, do Distrito Federal, e em torno inscreve-se nesse esforço de interiorização do desenvolvimento nacional, tendo Brasília como polo desse processo. A partir dessas considerações gerais iniciais, julgue o item. A RID foi criada com o objetivo de articular ações administrativas do governo federal, dos estados de Minas Gerais e Goiás e do Distrito Federal, além dos municípios que a compõem. E aí? Vocês sabem responder? Claro, né? A possibilidade de criação da região integrada, que é da RID, né, ela vai decorrer do próprio texto da Constituição Federal, né, que ela destina, né, aquela parte que está destinada à organização dos entes federativos, a faculdade de união, inclusive para aceleração do desenvolvimento econômico e redução das desigualdades sociais. Então, eu trouxe aqui para vocês também, né, o artigo 21 da Constituição Federal, que vai dizer: compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e desenvolvimento econômico social. Ok? E a lei complementar, então, no seu artigo 1º, vai dizer: é o Poder Executivo autorizado a criar, para efeitos de articulação da ação administrativa da União, dos estados de Goiás e Minas Gerais e do Distrito Federal, conforme previsto, então, em artigo 21, inciso 9 da Constituição Federal, ok? Então, também, essa nossa questão é o que diz o artigo 21 e o artigo 1º também da Lei Complementar, portanto, ela está correta, certo? Vamos lá para mais uma, pessoal. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. A criação da RID teve também, Banca Quadrix, bem atual, 2023. A criação da RID teve por objetivo primordial a integração do Distrito Federal com as áreas localizadas em seu entorno, com vistas ao desenvolvimento econômico da região. Então, aqui também, né, claro, essa questão ela está correta novamente, tá? Porque sim, a RID ela teve um objetivo, ela teve, né, tem como objetivo, inclusive, da sua criação, a necessidade de organizar o desenvolvimento econômico, inclusive, da região e ordenar essa ocupação dos espaços urbanos para coordenar a disponibilidade desses serviços entre esses diversos municípios. Então, sim, a nossa questão está correta. A criação da RID teve por objetivo a integração do Distrito Federal com as áreas localizadas, visando o desenvolvimento econômico da região. Certo, pessoal? E agora, nós vamos iniciar, então, o nosso estudo da política distrital para mulheres. Também trouxe algumas questões para vocês aqui, tá? Em relação à política distrital para mulheres, certo? Então, inicialmente, eu já vou dizer em relação a isso, em relação à política distrital para mulheres,
a Quadrix não tem um acervo de questões em relação a isso, tá? Encontrei uma que estava anulada, não trouxe para vocês, e trouxe, então, questões da Sebrasp, que tem, e outras bancas que são semelhantes à Quadrix e que tem um estilo de prova semelhante, um estilo de cobrança semelhante. Então, portanto, a gente vai resolver algumas questões aqui que não são da Quadrix especificamente, mas sim, pode ter certeza que isso vai cair na sua prova e vai cair desse modo, como a gente vai resolver as questões aqui, certo? Então, vamos lá. Primeira questão da Sebrasp, então, que tem um estilo muito parecido com a Quadrix, tá? Falando, então, sobre o Plano Distrital de Política para Mulheres 2020-2023, tá? Então, em relação ao segundo Plano Distrital de Política para Mulheres 2020-2023, julgue o item subsequente. O referido plano resultou de um diálogo governamental com a sociedade civil e reuniu a opinião das mulheres beneficiadas por projetos governamentais, a fim de garantir e efetivar as políticas públicas pensadas para a promoção da igualdade e para a valorização da diversidade entre as mulheres. Pessoal, aqui, já de início, né, a gente sabe que o objetivo desse plano distrital para mulheres é realmente dialogar e construir junto políticas e projetos governamentais em relação à desigualdade de gênero, em relação à discriminação. Então, sim, esses projetos eles foram pensados por elas e para elas. Então, sim, a Secretaria da Mulher ela ouviu, né, quando foram implementar esse projeto, ouviu mais de 2.000 participantes, tá? Mulheres, então, que tiveram, que formalizaram, né, e auxiliaram nessa implementação dessas políticas que foram pensadas, então, para elas. Claro que pensar e executar essas políticas é um desafio coletivo, né? A gente sabe o quanto tem de desigualdade entre gênero, né? Principalmente de gênero, desigualdade de gênero, discriminação, falta de emprego, né? Essa questão de que mulher precisa ficar dentro de casa, fazendo tudo, ser submissa ao homem. Então, sim, a gente tem inúmeras formas de discriminação, a gente tem inúmeras formas de questões que inferiorizam a mulher, tá? Então, sim, essa questão, então, está correta, tá? Porque, sim, esse referido plano, ele sim resultou de um diálogo, inclusive com a sociedade, porque quando a gente vai fazer projetos, enfim, implementar projetos, a gente tem que principalmente ouvir aquela parte que está ali dentro daquele contexto. Não adianta nós executarmos políticas ou projetos governamentais em relação às mulheres feitos por homens. Eles não estão naquele contexto. É muito mais fácil a gente olhar de fora para aquelas pessoas, o que elas precisam, sendo que nem nós sabemos o que elas precisam. Então, nada melhor do que pegar essas mulheres, trazer para dentro e saber o que precisa ser feito, onde precisa ser feito e o que precisa ser feito. Tá? Então, sim, esse plano foi pensado por elas e para elas e, inclusive, teve a participação delas, da sociedade civil, enfim, e opinião das mulheres. Ok? Certo? Então, nossa questão então, está correta em relação ao plano distrital. Vamos lá. Mais uma. Só pegar aqui o marca-texto. Vamos lá. Essa aqui, então, IADs 2023, tá? Com base no decreto número 42.590 de 2021, que versa a respeito do Plano Distrital de Políticas Públicas para Mulheres, PDPM, julgue C ou E, o item a seguir. O segundo PDPM busca garantir a igualdade das mulheres e combater a discriminação de gênero por meio de um conjunto de propostas e políticas públicas elaboradas exclusivamente por órgãos governamentais. E aqui, né, eu trouxe também para vocês, porque, pessoal, vejam bem, ainda que o PDPM busque garantir essa igualdade das mulheres que a gente acabou de falar, né, combater a discriminação de gênero, enfim, realizar essas propostas de políticas públicas, elas não foram elaboradas especificamente pelos órgãos governamentais, tá? Essas elaborações das políticas públicas, ela envolveu uma ampla
participação da sociedade civil, incluindo as organizações não governamentais e grupos de defesa de direitos das mulheres. Então, deixa só eu colocar aqui para vocês um slide, só para eu colocar aqui, vamos ver, deixa eu puxar aqui, pessoal, aqui. Então, aqui, o Decreto 42.590, de 2021, que aprovou, então, o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres, ele vem dizendo no primeiro artigo lá: o Plano Distrital de Políticas para as Mulheres consiste em conjunto de propostas de políticas públicas elaboradas por órgãos governamentais, não governamentais e sociedade civil, para garantir a igualdade das mulheres e combater a discriminação de gênero. Então, sim, ela visa a igualdade das mulheres e combater a discriminação de gênero. Porém, ela não é exclusivamente por órgãos governamentais. E, inclusive, aqui, né, eu já vou fazer um parênteses para vocês, justamente por isso. Porque o que acontece? Eles colocam essas palavrinhas: exclusivamente, tão somente, único, né, sempre, nunca. Então, cuidado com essas palavrinhas, porque essas palavrinhas podem fazer vocês errarem na prova, tá? Muito cuidado. Então, não é exclusivamente por órgãos governamentais, certo? Vamos lá, então, para a nossa próxima questão. CESP-SEBRASP, então, novamente, tá? 2023, atual, a respeito do Plano Distrital de Política para as Mulheres, que objetiva o planejamento e a execução de políticas públicas que garanta a igualdade das mulheres e combatam a discriminação de gênero no Distrito Federal, julgue seguir. Mulheres negras, lésbicas e transexuais de todas as idades são vítimas de violência de gênero em suas mais diversas formas. Pessoal, aqui a gente não precisa nem dizer o quanto está certa essa questão, né? Mulheres negras, lésbicas, transexuais, elas sofrem todas as formas de discriminação, de todas as idades, tá? Elas são, sim, mulheres em situação de violência de gênero, tá? São vítimas, sim, de violência de gênero, de discriminação, tá? Isso já é mais do que pacificado, né? No Brasil, mais do que discutido sobre isso. Sim, temos um problema muito grande em relação a essa discriminação, a essa violência contra a mulher todos os dias, né? Então, sim, essa questão está certa, porque sim, são vítimas de violência de gênero em suas mais diversas formas, ok? Vamos lá, então, para mais uma. Em relação agora ao desemprego, CESP-SEBRASP, novamente. Vamos lá. O desemprego atinge de forma igualitária homens e mulheres, apesar de as mulheres sofrerem com menores salários que os dos homens. Se vocês forem observar as questões em relação à parte da política para mulheres, vocês vão ver o quanto é um pouco óbvio, né? Eu diria óbvio, tá? Mas vamos acrescentar um pouco. É óbvio porque tudo o que discrimina a mulher, o que inferioriza a mulher está errado, porque aqui busca o quê? Busca a igualdade de mulheres, a igualdade de gênero, a igualdade entre homens e mulheres, tá? Então, vocês têm que perceber o quanto isso se distingue demais em relação a homens e mulheres. Não digo que sempre vai estar certo, mas a maioria das vezes você vai pensar: bom, temos que ter uma igualdade entre homens e mulheres. Quando essa desigualdade já é um pouco maior, a questão já não está correta, tá? Então, aqui, o desemprego atinge de forma igualitária homens e mulheres. Vocês acham que realmente tem uma forma de igualdade em relação ao desemprego de homens e mulheres? Claro que não. As taxas de desemprego de mulheres são muito mais altas do que os homens, né? Inclusive por fator estrutural, né? Por discriminação, novamente, do gênero, do mercado de trabalho, né? Essa maior responsabilidade das mulheres em relação aos cuidados domésticos, aos cuidados familiares, né? Se você vai ver lá uma mãe, por exemplo, né, que ficou com um filho, por exemplo, que tem que cuidar do filho, enquanto o pai só paga a pensão, quem é que vai sofrer com isso? É o pai ou é a mãe? A mãe tem que levar no médico, não tem com quem deixar, a mulher que cuida não vai poder cuidar, e aí falta trabalho, e aí... Vocês entendem? Então, assim, claro que o desemprego atinge muito mais a parte da mulher, que é a parte mais fraca, tá bom? Certo? Então, vamos lá para as nossas últimas questões em relação agora que eu trouxe para vocês, em relação aos eixos, tá, pessoal? Temos que saber que as ações e metas distribuídas aqui no Plano Distrital de Políticas para as Mulheres, temos 9 eixos, tá?
eu não vou abarcar aqui, né, abranger todos os eixos, não trouxe questões de todos os eixos, mas eu trouxe algumas para vocês já identificarem como é que vem sendo cobradas essas questões em relação aos eixos, tá? É válido que sim, vocês leiam esse plano distrital, vocês precisam ler pelo menos, dar uma olhada lá nos objetivos específicos, nas metas, tá? Para ver mais ou menos o que cada um é mais fácil de observar, é mais fácil, né? Vai falar do trabalho, vai falar da igualdade, vai falar do enfrentamento de formas de violência. Então, quando se fala de violência, vocês já sabem, né, que está no eixo 4. Então, sim, é necessário que vocês leiam, tá? Pelo menos leiam para vocês identificarem pelo menos os eixos e cada eixo traz para nós, certo? Então, vamos lá. Com base no decreto 42.590, que versa a respeito do plano distrital para as mulheres, julgue o item. Uma das metas do eixo 1, igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica, do PDPM, é aumentar o número de mulheres com acesso às linhas de crédito e financiamento para fomentar a ação empreendedora. Sim, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês também, tá? Em relação ao eixo 1, igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica, às vezes eles mudam o eixo, muito cuidado. Às vezes eles colocam o eixo 4, e aí eles pedem para vocês onde é que está o eixo 4, o que diz o eixo 4, tá? Então tem que cuidar. Às vezes eles mudam o eixo, às vezes eles mudam as metas, tá? Então tem que ter muito cuidado. Por isso que eu disse que sim, vale a pena vocês darem uma lida, pelo menos para saber aí, identificar o eixo e as metas, os objetivos, tá? Então, sim, o eixo 1, ele vai trazer a igualdade no mundo do trabalho e autonomia econômica, tá? E uma das metas aqui do eixo 1 é justamente aumentar o número de mulheres com acesso de linhas de crédito de financiamento para fomentar a ação empreendedora. Novamente, então, está trazendo a letra do plano, tá? Aqui é no plano, no caso, né, do decreto, tá? Então, novamente nos traz exatamente o que diz lá no decreto. Então, vale a pena a leitura, certo? Vamos para mais uma aqui. Um dos objetivos específicos do eixo 2, Educação para a Igualdade, é consolidar na política educacional do Distrito Federal a respeito pela diversidade em todas as suas formas, de modo a garantir uma educação igualitária e cidadã. Então, o eixo 2 vai nos trazer a educação para a igualdade, tá? E vai nos trazer como um dos objetivos específicos, tá? Consolidar na política educacional o respeito pela diversidade em todas as suas formas, de modo a garantir uma educação igualitária e cidadã. Novamente, aí ele busca na letra do decreto, tá? E coloca, então, para nós a questão do eixo 2, tá? Então, muito cuidado com a questão dos eixos. Então, isso aqui também está certa, ok? Então, pessoal, vamos para a nossa última questão. Já vamos fechar aqui também, para vocês darem uma respirada aí. Então, o eixo 7, vamos falar então do eixo 7 agora, do mencionado plano. Ao tratar dos temas, agora muito cuidado, dos temas comunicação e mídia, atenta, vamos de novo. O eixo 7 do mencionado plano, ao tratar dos temas comunicação e mídia, atenta, respectivamente, para a promoção da participação das mulheres na vida cultural, comunicativa e para o exercício midiático da tecnologia da informação. E por que eu falei para vocês lerem justamente a questão dos eixos? Porque aqui, o eixo 7, ele tem como objetivo ampliar e promover a participação das mulheres na cultura e no exercício do esporte, do lazer, da comunicação e da mídia, tá? Observando as dimensões de raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, local de moradia, trabalho, classe, enfim, tá? Só que ele não aponta aqui para o exercício midiático da tecnologia da informação, tá? Então, essa questão está errada, ela não aponta para o final aqui. O exercício midiático da tecnologia da informação. Não, ampliar, promover a participação das mulheres na vida cultural, no exercício do esporte, lazer, mas não nos traz aqui, então, como objetivo, como objetivo geral aqui, o exercício midiático da tecnologia da informação. Então, por isso que é interessante que vocês deem uma olhadinha, tá? Nesse decreto, para que vocês
cuidem aí para não errarem essas questões. Certo, pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos. Desejo uma ótima prova para vocês, que vocês aí realizem, né, o sonho de vocês em passar no concurso da Nova Cap. Estarei torcendo por vocês, tá bom? Muito obrigado e até mais.